Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo das equações diferenciais. O tema do vídeo aqui é equações lineares homogêneas com coeficientes constantes. O que nós vamos fazer nesta aula, gente? Nós vamos apresentar um método para resolver uma classe de equações diferenciais lineares homogêneas bem, digamos assim, simples. Relativamente simples. Tem suas dificuldades, mas a ideia do método é muito tranquila. Que é o seguinte, desenvolveremos um método para resolvermos uma equação da forma AN, derivada de ordem n da função y, mais A1, derivada de ordem 1 da função y, mais A0 y igual a zero, em que A0, A1, AN são constantes. Até então, a gente trabalhava muito com isso aí, podendo ser uma função de x, multiplicando y suas derivadas. Agora, isso não é permitido, só pode ser um número. Inclusive, a gente já viu exemplos assim. É possível mostrarmos que tais equações têm soluções da forma y igual a c elevado a mx. Deste lado direito aqui, a gente está interessado no valor de m. Esse c aqui é porque existe um princípio, a gente até demonstrou ele em sala, que diz que se uma solução, se uma função é solução de uma equação diferencial homogênea, o múltiplo dela também é. Então esse c entra aí para formar a solução geral. Ele não é tão importante. Na verdade, o que a gente vai ver é que é uma solução da forma y igual a elevado a mx. E também seus múltiplos, mas a gente vai trabalhar com esse m aqui. Desenvolvamos um método para uma equação da forma o quê? Vamos começar com a equação de ordem 2. Da forma a, y duas linhas, mais b, y' mais c, y igual a zero. Eu chamei aqui de 1. Observe que eu usei o a, b e o c aqui para a gente retomar, tá certo? Para a gente retomar algumas coisas que a gente sabe, já viu. Por exemplo, a equação do segundo grau. A gente vai ver que isso aqui recai na equação do segundo grau. Ou seja, tais equações, no final dos contos, vão recair no problema de se encontrar as raízes de um polinômio. Se eu tiver uma equação de ordem 10 com coeficientes constantes, então eu vou ter o problema de encontrar as raízes de um polinômio de grau 10, que é uma tarefa que a gente sabe complicada. Porém, assim, pelo menos para a ordem 2 a gente sabe resolver bem, tá certo? Então vamos começar aqui. E já tem muitas aplicações também na elétrica, em outras áreas com ordem 2. Então, o que eu vou fazer? Ele afirma que algo desta forma aqui é uma solução. Eu vou excluir esse C aqui, porque C entra lá na frente. Tá certo? Quando a gente for falar da solução geral. Eu vou pegar só y igual a elevado a mx e vou substituir aqui. Então, substituindo y igual a elevado a mx, a derivada daqui é quem? Opa, mx. Engoli o x aqui, mx, eu vou precisar também de quem? Da derivada de ordem 1, quem é y', m é elevado a mx, e a derivada de ordem 2 vai derivar essa aqui de novo, mx, e y duas linhas igual a m ao quadrado é elevado a mx, ou seja, só derivei essa função aqui duas vezes, em relação a, nessa etapa aqui, em relação a x, ou seja, m aqui é constante, vai descendo, a gente vai só aumentando essa potência de m aqui. Então, substituindo y, y' duas linhas nessas formas aí, no lado esquerdo de 1, que é esta aqui, temos. Então, olha só. Por que eu vou fazer isso, gente? Eu vou forçar para que uma coisa dessa forma aqui seja a solução. Já que está me afirmando que a solução tem essa forma, alguém já fez essa afirmação, eu só estou fazendo uma confirmação. Certo? Isso aqui talvez a parte mais difícil foi o cara perceber que, olhando uma equação dessa forma, que ele tem uma solução dessa forma. Isso aí é uma coisa que às vezes o livro não explica, você acha uma coisa simples, mas quem que estava lá, teve o trabalho dele. Então nós temos aqui o seguinte, a y duas linhas mais by' mais cy igual a zero. Eu vou botar aqui igual a zero, porque como eu já sei que eu estou forçando, tá certo? Então eu estou forçando para ser solução. Tá certo? Então eu vou botar logo igual a zero, porque no final a gente vai ter que igualar a zero. Tá certo? Para a gente ter a identidade, A gente só tem uma coisa, a solução, se um lado for igual ao outro. Então nós vamos ter o seguinte aqui, a m ao quadrado é elevado a mx, que é o y duas linhas, mais bm é elevado a mx, mais c é elevado a mx igual a zero. Tá certo? Então o que acontece? Eu vou botar o mx aqui, o e elevado a mx em evidência. Então botando aqui em evidência, botar logo aqui na frente, e elevado a mx
Porque eu vou ter aqui AM ao quadrado mais BM mais C. Isso tem que dar zero para ser solução. Tá certo? O que que acontece, gente? Vou botar só uma setinha de ida mesmo. O que que acontece? Eu tenho que estudar os casos em que isso aqui dá zero, essa expressão. Em matemática, nós temos o seguinte, pelo menos essa matemática usual que a gente está usando aqui, se um produto de dois números é zero, ou A é zero, ou B é zero. Necessariamente um dos dois tem que ser zero. Tá certo? Só que observe que E elevado a mx, gente, independente do valor de x, é diferente de zero. Para todo x pertencente a R. Então isso implica o quê? Que esta parte aqui, ó, necessariamente tem que ser anulada para as coisas funcionarem. Como isso é uma equação do segundo grau, ela tem resposta sempre. Ah, professor, e se o delta é negativo? Resposta complexa. Inclusive, a gente vai estudar esses três casos na aula que vem. Delta maior que zero, delta menor que zero e delta diferente de zero. Né? Então, o que que acontece? Ó, esta expressão aqui é chamada de equação característica. Né? Então, a gente precisa o quê? Para finalizar, nós precisamos resolver a equação característica, ou seja, vou dar um nome para ela aqui, ó. Equação característica. Então, ó, para finalizar, devemos resolver a equação característica, vou botar assim, AM ao quadrado mais BM mais C igual a zero na variável M. Né? Então a gente precisa resolver esta equação. Beleza? Então vamos pegar um exemplo, embora eu falei que eu vou estudar esses casos depois, mas vamos pegar logo um para adiantar um que seja fácil, que não cai em nenhuma polêmica, que é esse aqui, ó. Encontre a solução geral da equação y mais y' menos 2y igual a zero. Então, ó, aqui você pode fazer de duas formas. Você pode fazer da maneira braçal, que é o seguinte, reconstrua isso. Pegue e faça assim, ó. Eu não vou fazer dessa maneira não, porque eu desenvolvi a fórmula, eu vou usar. Y igual a E elevado a mx, y igual a m, E elevado a mx, e y duas linhas igual a m ao quadrado, E elevado a mx. Substitua aqui, vá botando em evidência e veja que você vai chegar na equação de segundo grau. Já vou partir direto para a equação de segundo grau. Vou botar assim, ó. Vamos logo direto, né? Temos que a equação característica, né? Associada a EDO, y duas linhas mais y' menos 2y. Aí você pode botar assim, a EDO homogênea, linear com coeficientes constantes. Eu não vou colocar essa informação, porque assim, imagina você está fazendo uma prova e você não tem essa informação aqui antes. Ou seja, você não identificou o método. Como eu fiz aqui na questão, não identifiquei que tipo de equação é, porque já está claro que ela é essa aqui que eu estou trabalhando. Mas de modo geral você tem que fazer o seguinte. Como se trata de uma equação diferencial linear homogênea, com coeficientes constantes, né, de segunda ordem, nós temos que a equação característica, ou seja, você dizer que, que tipo de equação é para você saber que tem uma equação característica associada a ela. Porque se não fosse com coeficientes constantes, não faria muito sentido, né? Você podia estar errando a questão toda. Então, ó, temos que a equação característica associada a EDO, y duas linhas mais y' menos 2y igual a zero, é dada por... É aquilo que eu sempre falo, né? Identifica primeiro o método e depois resolve. Mas nesse caso aqui vamos um pouco direto. Quem? Ó, então vamos botar aqui um embaixo do outro. Ó, y duas linhas mais y' menos 2y igual a zero. Aí o que eu tenho aqui? Ó? M ao quadrado mais m menos 2 igual a zero. Então perceba que os coeficientes aqui, 1 e menos 2, vêm para cá. Então, resolvendo, esse 2 aqui nem precisou, né? Vou apagar ele. Vou chamar aqui de 2. Ó. Resolvendo o 2,
Temos. Então aqui, ó, como é que a gente resolve? M ao quadrado menos, mais M menos 2 igual a zero. A gente tira o que? O delta é quem? Né? Primeiro a gente tira o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, que é quem? 1 ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que deu 9. Então, os valores de M é quem? Menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, você tem um valor de M1 e um valor de M2 igual. Menos B, então vai ser menos 1 mais 3, vamos considerar somando o primeiro, sobre 2 vezes 1, que é o A. E pior que aqui não coube, né? Vou botar assim, ó. Sobre 2 vezes 1, e aqui menos 1, menos 3, sobre 2 vezes 1. A primeira raizinha deu o quê? Menos 1 mais 3 deu 2, sobre 2 deu 1. E a segunda raizinha deu menos 1, menos 3, o quê? Menos 4, sobre 2, menos 2. Então, gente, ó, vamos concluir aqui a nossa questão. É o seguinte. Temos que y1 igual a e elevado a x, tá certo? E y2 igual a... Porque os valores, né, são m1 e m2, né? Então eu vou ter duas, né? E elevado a menos 2x. São duas soluções LI de quem? Desta equação aqui. Mas, professor, são LI? Olha, na playlist, gente, eu fiz que quando eu tenho duas funções da forma e elevada a mx, e elevada a m1x, e elevada a m2x, elas são linearmente independentes desde que esse cara seja diferente desse. Então, eu só estou justificando aqui uma coisa que eu já falei. Mas eu faço ressalto de novo, por quê? Porque a gente não pode simplesmente, por achar duas soluções, já dizer que elas são sempre linearmente independentes. Claro, a gente já provou, então aqui a gente pode. Tá certo? Já foi feito pelo menos umas 2 vezes aí anteriormente. Se você está acompanhando a playlist e as aulas, você deve estar se lembrando. Logo, a solução geral desta, no caso dessa equação, né? Logo a solução geral procurada é quem? Y igual a C1 elevado a x mais C2 elevado a menos 2x. Que é exatamente esse C aqui. Ele, na verdade, ele aparece aqui, claro, é correto ele aparecer, mas para desenvolver o método a gente esquece dele e coloca ele só quando a gente vai achar a solução geral, para a gente poder estar resolvendo problemas de valor inicial. Tá certo? Então, gente, é isso aí. Perceba que não é uma... Né, apagar aqui para ficar bem visível, né, não confundir as coisas. Então, perceba que é bem simples. O que nós vamos ter que fazer? Resolver uma equação de segundo grau. Porém, uma equação de segundo grau tem 3 casos, né? Esse delta aqui, ele pode ser maior que zero, que foi o caso aqui nosso. Ele pode ser diferente, pode ser igual a zero, tá certo? E pode ser também menor que zero. Então, esses casos a gente vai trabalhando nas próximas videoaulas, tá certo? Em particular, um desses 3 casos é um pouco mais chato, né? Que é o caso assim, onde o delta é igual a zero, né? Porque aí a gente vai ter 2 valores de m iguais, né? A gente vai ter que dar um jeito lá de criar uma segunda solução. E a gente já viu isso aí na playlist, como é que a gente faz, né? Dado uma solução da homogênea, a gente pode criar uma outra solução e a gente vai ver que é algo bem simples também, né? Então, observe que a gente aplica a fórmula e resolve rapidinho, beleza? Até a próxima.